Divino Mestre, Senhor Pastor, os nossos mentores espirituais que coordenam a reunião dessa noite, possa nos inspirar para que nós possamos, diante do vosso Santo Evangelho, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para atender às suas sublimes lições, que é de amor, de caridade e de fraternidade. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação e dor, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, e não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, que assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a terceira estudo que nós fazemos da lição, e houve um pequeno problema técnico ali, então nós vamos humildemente voltarmos à leitura do livro da Bíblia aqui, até que seja resolvido, e depois nós, esperando que seja resolvido, faremos a parte da parábola que vai ser projetada. Essa primeira não vai poder ser projetada, mas nós vamos ler do Evangelho de Lucas, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés,
mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então aqui nós vamos fazer alguma consideração para contextualizar essa parábola de Jesus. Aquela época, no Oriente, o convidar e receber um convidado era um cerimonial naquelas aldeias pequenas, que aqui é em Cafarnaum. Contavam com 200, 300, 400 pessoas, quando muito. E esses eventos, quando de uma pessoa importante, o fariseu é uma pessoa muito importante na época, naquela comunidade, porque era aquele que conhecia as escrituras, os ensinamentos sagrados, e que passava esses conhecimentos para a comunidade. Então, quando ele ia receber em sua casa, a comunidade participava assistindo como um evento muito importante. Só que havia algumas regras que eram seguidas nesse evento. Quando o convidado chegava, ele era saudado pelo dono da casa. E a essa saudação, os que estavam em torno saberiam qual era a condição do convidado. Por quê? O comum era que o dono da casa recebesse o convidado, fosse ao encontro dele e lhe desse um beijo. Quando beijava o rosto do convidado, significava que os dois estavam no mesmo patamar. Quando ele beijava as mãos do convidado, significava que ele era um discípulo para aquele convidado, que ele era um mestre. Quando o convidado lhe beijava a mão, é que o convidado para ele era um discípulo. Se pensarmos naquela época, qualquer caminhada no deserto era extremamente sacrificante pelo calor. E o que faziam aqueles que convidavam? A fim de bem receberem os seus convidados, destinavam-lhe uma bacia com água fria, para que pusesse os pés na água fria e refrescasse, inclusive, a alma, né? Porque no calor do deserto. Então, isso era ser bem recebido. A mesa naquela época era uma mesa bem baixa, não tinha cadeiras. Os convidados se ajoelhavam, assentavam-se sobre os seus pés que ficavam para trás, e a própria posição da mesa dizia de cada convidado. Então, normalmente, o dono da casa punha um convidado que era importante de frente, para que o diálogo se processasse ali. Aqui nós vemos que Simão, não é Simão Pedro, é Simão fariseu, convida Jesus, mas não vai recebê-lo. Não lhe dá sequer um bom dia. Não dá o beijo, como falamos da recepção. Não lhe convida para sentar. Não oferece uma água, nem uma bacia com água. Simplesmente fica a observar. E, enquanto isso, uma mulher pecadora, que nós sabemos não está nos evangelhos da Bíblia como conhecemos, mas
o espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, nos fala que é Maria Madalena, que senta por detrás, não fala nada, começa a chorar, e com as suas lágrimas lavar os pés do mestre, para que a água das lágrimas refrescasse os pés. Não tinha uma toalha para os enxugar, começa a enxugá-los com o seu próprio cabelo. E ela trazia um alabastro, é uma vasilha, né? Feita de uma pedra, que continha um unguento que as prostitutas da época usavam para perfumar os seus convidados ilustres, e derramou esse unguento perfumado, que era muito caro, nos seus pés. Que eu esqueci de falar isso. Quando o convidado era muito importante, o dono da casa derramava um pouquinho daquele perfume para mostrar que era uma pessoa extremamente importante que ele estava recebendo. E ela utiliza todo o seu unguento nos pés de Jesus. E Jesus aproveita a lição, e é interessante isso, que ele vai pedir a sentença para o próprio Simeão. Se um homem tem 2 devedores, um lhe deve 500, o outro 50, nenhum dos dois o pode pagar, e ele perdoa a ambos, qual ficará mais agradecido? E Simeão dá a sentença, o que deve mais. Jesus olha para a mulher e fala: pois esta, né, que deve mais, é a mais agradecida. Cheguei e você não me cumprimentou, não me ofereceu, não me beijou, ósseo me beijar, não me beijou, não ofereceu água para refrescar os pés, não me ungiu com o unguento, enquanto essa pecadora me lavou os pés com lágrimas, os enxugou com o cabelo, derramou todo o seu unguento nos meus pés, e não para de beijar os meus pés desde que cheguei. Os seus pecados estão perdoados. E ele nem deu a sentença para o Simeão, né? Nem deu a sentença. Quem são os pobres de espírito? Nós já vimos que são os humildes. Humildade vem da palavra latina humus, que significa terra fértil, cheia de nutriente, terra propícia à semeadura, a fim de que a semente germine. É a virtude primordial daquele que quer avançar na escala evolutiva. Embora com muitos pecados, o que fez Madalena? Se humilhou. Já estava ela santificada por isso? Não, mas com certeza a partir daquele momento em que se humilha ante a Jesus para aprender com Jesus, ela iniciava ali de forma determinante a sua caminhada evolutiva. Enquanto o humilde se sente pequenino ante a grandeza do Pai e olha para cima, suplicando forças para subir, o orgulhoso olha para baixo como se ele fosse o limite das alturas e os outros todos inferiores. Por isso é que Jesus bem-aventura, felicita os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Fala-nos Emmanuel que a humildade é o reflexo do reino de Deus no reino do nosso eu. Então, primeiro passo é a humildade, depois a boa vontade e, por fim, o trabalho constante no bem. Irmão João.
O Evangelho nos fala de uma virtude muito importante, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Todos nós pensamos, quando eu morrer, eu vou para o céu. Esse é o desejo de todos nós. Jesus traça para nós um perfil de como que é que nós vamos chegar até o reino dos céus. E só com a humildade, porque sem humildade a nossa caminhada se torna muito difícil. E nós observamos que no livro Agora é o Tempo, um sábio conversava com seu discípulo. E o discípulo perguntou para ele, como que é a avaliação do currículo no mundo espiritual? Porque lá também tem o currículo, né? Aqui nós temos currículo para arrumar emprego. Quanto mais curso superior nós tivermos, quanto mais PhDs nós tivermos, melhor é. Lá também tem o currículo. E o sábio responde para seu discípulo, no mundo superior, no mundo espiritual, para adentrar os mundos superiores, existe a prova da paciência, da tolerância, da resignação. E qual é a mais difícil? O discípulo perguntou. A da humildade. Esta é a mais difícil. Porque à medida que nós adquirimos a humildade, torna-se mais fácil nós chegarmos, então, até os mundos superiores. E nós vamos observando que à medida em que nós procuramos lutar contra nós mesmos, nós vamos nos reajustando, vamos reequilibrando para caminhar mais tranquilo em direção à nossa espiritualidade. A gente observa o seguinte, que às vezes nós pensamos muito em religião. Por causa de religião nós brigamos, nós aprontamos muita confusão. Mas esquecendo da religiosidade, que a religiosidade é o nosso ajuste dentro das virtudes que nós temos que desenvolver em nós. E sem as virtudes espirituais, torna-se muito difícil a nossa chegada até as instâncias superiores de equilíbrio. Tem uma mensagem de Emmanuel, chama a Resposta da Árvore, que certo pomicultor surpreendeu o seguinte, que ele estava lamentando ao pé de uma grande laranjeira, reclamando que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada. E a laranjeira, que também nos dá exemplo de humildade da própria natureza, disse para ele o seguinte: eles pegam os meus frutos, as essências, tudo aquilo que eu tenho, e no entanto, o que é que eu faço? Agradecer sempre a Deus pelo grande valor das coisas que eu recebo. Então, quando nós entendermos que Deus traz para nós, em termos de bondade, de caridade e fraternidade, nós vamos realmente entender o que é a humildade na nossa caminhada espiritual. Nós vamos ver outra passagem do Evangelho de Lucas, lembrando sempre que a forma pedagógica como Jesus ensinava, e como o próprio Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso ensinar mais de uma vez, porque uma vez só são raríssimos os que aprendem. Então, por isso, Jesus repetia os ensinamentos frequentemente, a fim de que pudéssemos gravar na alma o seu ensinamento, que era ensinado através da exemplificação. Recordando isso, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Não existe outra forma de ensinar sem exemplificar. Então nós vamos ver nesta outra passagem, também do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas,
não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Não parece com a outra parábola? Então, de novo, ele vai ceiar na casa de um fariseu. Por que isso? É Jesus nos ensinando que orar a Deus não é só na casa de oração, na fraternidade espírita, na igreja católica, no templo evangélico. Tudo que Deus criou é uma casa sagrada. Então, nós podemos mostrar a nossa conexão com o Deus Pai, que é de amor, em todas as situações da vida. E uma situação comum na vida é a hora da alimentação. Por que não usarmos esta hora não somente para a alimentação do corpo, mas também para a alimentação espiritual, na convivência com os nossos irmãos, de forma gentil, de forma tolerante, de forma acolhedora? É isso que ele está nos mostrando. E mais, Jesus, como sempre, utiliza o mínimo para produzir o máximo. Por quê? Porque isso é da lei divina. Quando ele nos fala que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de remover montanhas, esse ensinamento é que mostarda oriental é uma árvore, não é aquela semelhante a um pé de couve. É uma árvore grande, mas que as folhas são comestíveis, porém a semente é pequenina. Quando ele fala que com os apóstolos que vós sois o sal da terra, um pouquinho de sal, ou do fermento, um pouquinho de fermento que faz crescer a massa, aqui as donas de casa principalmente, né, cozinheiras, quando vai fazer o arroz, põe-se a mesma quantidade de arroz e de sal? Mas com um pouquinho de sal. Quando vão fazer o pão ou o bolo, é a mesma quantidade de farinha de trigo e de fermento? É um pouquinho de fermento, porque da lei divina é que a sementinha, aquele pouquinho, vai crescer, aumentar. Isso é evolução. Todos nós trazemos essa centelha em nós. Basta a humildade para reconhecermos o amor e a sabedoria do Pai. E aqui ele usa de novo essa refeição para nos ensinar de não buscarmos os primeiros lugares, porque quando assim fazemos, é porque nos julgamos os mais importantes. Isso nós estamos demonstrando o nosso orgulho e a nossa vaidade. E ele nos faz refletir. Se somos convidados para um determinado banquete e nos achamos que entre os convidados somos o mais importante e buscamos o primeiro lugar,
Mas quando o dono da festa ou da casa chega, vê entre os convidados alguém que para ele é mais importante. E chama para junto de si aquele que ele considera mais importante. Se os lugares já estiverem ocupados, você vai ter que dar o seu lugar e ir para o que sobra, que é o último lugar. O ensinamento é da humildade. Sejamos humildes, porque se nos sentimos humildes ante toda a criação do Criador, se não tivermos nada, já estamos no último lugar. Se tivermos alguma coisa, nós ascenderemos, subiremos. Então isso é da lei, é seguir a lei divina. E Jesus usa uma situação do cotidiano para deixar um ensinamento de vida eterna. Irmão João. Emmanuel traz para nós a lição chamada Os Maiorais, e Jesus dizendo: e ele assentando chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Tem dinheiro, tem posição social, então pode ser o primeiro. A maioria no mundo, em todas as situações, a ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos, os da filosofia, argutos sofistas do pensamento, os sacerdotes fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos maiorais são tiranos, no comércio, inúmeros são exploradores, nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Agora, ser dos primeiros, no entanto, na esfera de Jesus, sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Vai ser o primeiro no mundo espiritual, aí já é mais difícil. Às vezes que na terra nós temos uma posição boa, temos títulos, temos várias coisas. Nós lembramos do filme O Nosso Lar, quando André Luiz foi médico aqui na terra. Ao chegar no mundo espiritual, ele teve que fazer faxina para depois começar a trabalhar no mundo espiritual. Então é totalmente diferente. É por isso que nós devemos pensar muito em amealhar as nossas riquezas internas, em termos de sentimentos que é o que nós levamos. Bondade, caridade, fraternidade, porque as riquezas externas, todas elas viram por nós saindo do corpo físico. Os departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos, e contam com a obediência compulsória de todos. Agora, no mundo espiritual, os grandes espíritos, os mentores espirituais, eles servem, eles nunca são servidos. Eles trazem de si a fraternidade, a caridade, a bondade. Aliás, se nós observarmos todos os servos de Jesus que desceram até a terra, Imandúcio, Gandhi, nós observamos que são pessoas que materialmente nada tinham, mas traziam dentro de si os ensinamentos de Jesus, trabalhando sempre a bem do seu semelhante, procurando servir a todo momento, sem às vezes pensar em si próprio. O próprio Chico Xavier, nós observamos que o Chico, acho que nem conta em banco ele tinha, não tinha valores financeiros, trabalhando, procurando ajudar. E Jesus também, né? Jesus veio sempre servindo até o final. Aí nós podemos repensar o seguinte: Jesus seria do primeiro mundo ou do terceiro mundo? Porque não tem aquela história, quem é do primeiro mundo é quem tem valores materiais, quem é do terceiro mundo é pessoal pobre. Então Jesus estaria junto com os países do terceiro mundo, e o primeiro mundo é quem tem valores financeiros. E se nós analisarmos o seguinte, realmente os valores financeiros é necessário para a nossa sobrevivência, mas nós temos que ter equilíbrio, não pegar somente a eles, que quando saímos do corpo físico, vão levar simplesmente as virtudes que porventura tivemos amealhado na nossa caminhada aqui no mundo terreno. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são justos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais, e quando eles procuram a colaboração fraterna. Então aqueles espíritos que já amealharam o Evangelho, que chamam de cristianismo puro, eles realmente não preocupam em serem servidos, eles querem apenas servir. E na verdade são raras as pessoas que falam em servir. Servir
e realmente não esperar nada em troca, nem elogio e nem, de uma certa forma, exaltação pelo aquilo que faz. Nós comentamos no primeiro estudo que nós fizemos que Emmanuel nos fala que Jesus chega ao mundo humildemente numa manjedoura, que é um coxo, e se despede do mundo carnal em uma cruz entre dois ladrões, sendo ele aquele que é o governador espiritual da terra e dos nossos processos evolutivos, porque ele procura espelhar em si a vontade do Pai. Ninguém é mais humilde do que Deus. Deus se nos apresenta em nossas vidas de forma tão sutil e tão singela que não percebemos muitas vezes. Ele não aparece e fala assim: eu sou Deus, vou te fazer isso. Não. Vou falar, já contei isso há mais tempo atrás, de um encontro com Deus. Eu fui levar a minha tia Célia em casa, ela tinha me feito uma visita, depois de muita conversa, já devia ser por volta de meia-noite, e chovia muito. E eu fui levá-la em casa. Na volta, eu fui passar numa poça de água grande, e passou do meu lado um caminhão que jogou água, entrou água no escapamento e o carro apagou. E chovia muito, e se eu abrisse a porta, a água iria entrar, e eu pensando ali o que eu ia fazer. E estava eu, minha esposa e meu filho, pequeno na época, e eu pensando como que ia fazer. Aí eu ouço uma buzina de moto, e eu olho, o motoqueiro fala assim, o motoboy: o que houve? E eu contei a história para ele rapidamente, fechei o vidro, porque estava chovendo, e pensando ali como que eu ia fazer. Quando eu assusto, um solavanco no carro. Ele havia largado a sua moto no anel rodoviário, entrou numa água barrenta e começou sozinho a empurrar o carro. E eu sequer o podia ajudar, porque se eu abrisse a porta, a água entrava. E ele empurrando e eu lá dentro olhando. Até que chegou um certo momento que deu para abrir a porta. E eu abri a porta e eu o ajudei a empurrar o carro. Aí quando nós tiramos o carro, ele ainda fala comigo assim: olha, aqui é um lugar perigoso. Está vendo lá embaixo? Aqui é um ponto de táxi. Vamos empurrar até lá, porque lá você vai estar mais seguro, perto dos taxistas. E me ajudou a empurrar até lá. Aí, quando nós chegamos lá, eu agradeci muito, perguntei quanto que era o serviço dele, porque ele largou a moto dele lá no anel rodoviário. Podia ser roubada, um caminhão podia passar em cima dela. Ele nunca me viu na vida. Entrou naquela água barrenta e não aceitou nenhum tipo de ajuda. Nada. Eu sequer sei o nome dele. Mas toda vez que me lembro, faço oração para ele. Foi assim que Deus apareceu para mim. Então Deus se nos apresenta de forma sutil em nossas vidas. Quando hoje, conversando com a enfermeira que trabalha no posto lá junto comigo, ela precisava fazer um determinado exame. E ela é funcionária pública, ia fazer pelo IPSENG, que é o órgão público. E quando ela chegou para poder fazer uma tomografia, falaram com ela assim: olha, as vagas todas estão preenchidas. Aí ela ficou um pouco entristecida, mas falou: muito obrigado. E fazer o quê, né? Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho. Aí a atendente falou assim: espera um pouquinho, vou dar uma olhada ali dentro. Aí foi lá, ficou um certo tempo, conversou, deu um telefonema, voltou e falou com ela: não, meu chefe falou que dá para fazer. Aí ela ficou muito agradecida, agradeceu o atendente, que fez questão de sair onde estava, dar uma volta grande lá para fora, para dar um abraço nela. E ela falou assim, ela é católica: quando ela me deu aquele abraço, eu tenho certeza
que a Maria Santíssima estava me abraçando ali e que ouviu minhas rogativas. É assim que Deus se manifesta, que Jesus se manifesta, que Maria Santíssima se manifesta, humildemente nos auxiliando em tantas vezes nas nossas vidas, nos livrando às vezes de tantas coisas que nós sequer ficamos sabendo que fomos libertos de determinadas dificuldades. Então, a vida nos ensina que se quisermos ser os maiores, devemos ser os menores, os servos de todos, porque Deus é o servo de todos. Irmão João. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espíritos são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que nada, os que sabem que não sabem. Nós lembramos de Sócrates, né? Eu sei que nada sei. E quanto mais nós lutamos para saber, menos nós sabemos. E nós observamos na sequência da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca como final, como fechamento desse capítulo, missão do homem inteligente na Terra. Então, se o homem seguir todos esses preceitos do início, orgulho, humildade e as outras lições, vários tópicos, realmente ele é um homem inteligente, porque ele adequou em si a essência espiritual que abre, de uma certa forma, a nossa vida, tanto aqui na Terra quanto nos mundos espirituais. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para conseguirmos a edificação da humildade em nós.